Preparando o relato de hoje, pensei que a palavra maratona virou verbo. Pois é, meus caros abduzidos. Quantos de vocês costumam maratonar nos finais de semana? Assim, confortavelmente acomodados no sofá ou até mesmo deitados na cama e, claro, com o controle remoto da televisão nas mãos. Bom demais, não é? Pois é, galera. Saibam que isso é meio que uma afronta ao grego que realizou uma corrida de 40 quilômetros que posteriormente inspirou a prova da maratona nos Jogos Olímpicos. Resumidamente, em 490 a.C., um soldado grego correu essa distância entre o campo de batalha de Maratona e a cidade de Atenas. Ele fez isso para entregar uma mensagem à cidade ateniense numa situação de vida ou morte. Pois, caso as mulheres que estavam na cidade não recebessem 24 horas a notícia que os soldados gregos haviam ganhado aquela batalha contra o exército persa, todas elas deveriam matar os filhos e, na sequência, tirar as próprias vidas, impedindo desse modo que os inimigos, ao invadirem a cidade, as transformassem, bem como as crianças, em vítimas de abuso, morte violenta ou escravidão. Como a batalha demorou muito além das previsões e o exército grego demorava, as mulheres estavam na iminência de seguir o trágico plano da derrota. Assim, o soldado que correu até Atenas levando a informação da vitória literalmente corria contra o tempo. Ele, felizmente, conseguiu chegar antes delas darem início às mortes. Informou que os gregos eram os vitoriosos e caiu, morto de exaustão após cumprir sua missão. Uma estátua dele pode ser vista até hoje no caminho que ele percorreu. E nos Jogos Olímpicos modernos, criados em 1896, a corrida de longa distância foi chamada de maratona em homenagem a ele, com o percurso de 40 quilômetros. Mais tarde, foram acrescentados 2.195 metros à prova, mas a razão disso eu deixo para o final. Mas o que isso tem a ver com o relato de hoje, abduzidos? Tem tudo a ver com essa história. Hoje vamos conhecer o caso do desaparecimento misterioso de um atleta chamado Mohammed Ashraf bin Hassan em 23 de março de 2019. Ele sumiu na Malásia enquanto participava da corrida Gopeng Ultra Trail, uma maratona. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, contribua com o canal clicando em gostei, verifique sua inscrição para não perder nenhum conteúdo. Se puder, entre para o nosso time de membros. Recados dados, vamos aos fatos. O evento esportivo conhecido como Gopeng Ultra Trail ocorre desde 2017 e reúne centenas de competidores divididos em provas de 10 km, 25 km, 50 e 100 km. O percurso das corridas passa pelas florestas fora de Gopeng, uma cidade de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes no estado de Perak, na Malásia. E quem é frequentador assíduo do insólito sabe que no canal já tem outros 2 relatos de desaparecimentos insólitos no Sudeste Asiático. Inclusive eu vou deixar na tela final para vocês, combinado? Bom, o nosso protagonista de hoje é o Mohammed Ashraf. Ele tem um apelido familiar, ACAP, que simplifica muito as coisas e será assim então que vamos chamá-lo a partir de agora, combinado? ACAP, em 2019, quando os fatos aconteceram, estava com 29 anos de idade. Ele era casado e pai de um filhinho. Tal qual mencionamos, a prova é bem organizada e popular. Páginas nas mídias sociais divulgam as competições anuais. Inclusive encontramos diversas imagens interessantes do evento de 2019. Tudo ia muito bem, até que às 9h30, horário local, uma pessoa avisou aos organizadores que a ACAP não conseguiu cumprir o tempo e não respondeu às mensagens enviadas. Isso depois dele passar normalmente pelo posto 6. Essa pessoa, que aparentemente fazia parte de voluntários de apoio aos atletas, depois de procurar a ACAP sem sucesso durante algum tempo, reportou o desaparecimento dele também às autoridades locais. E a missão oficial de resgate foi lançada na manhã seguinte. O percurso, baseado em mapas de satélite na área e imagens de vídeos da corrida do ano anterior,
É uma mistura de trilhas e estradas de terra através da selva tropical e áreas rurais pouco florestadas. Cabe mencionar que a temperatura variou entre 24 e 35 graus Celsius no dia da corrida. Um clima quente e úmido, porém, não uma novidade para os atletas participantes, acostumados e preparados para essas condições. O desaparecimento de Akape foi bastante assustador, pois ele estava entre os 10 melhores participantes da competição, com um histórico de realização de atividades esportivas radicais e escalada em várias montanhas da Malásia. Também pesava ao seu favor seu preparo físico, as suas capacidades mental e intelectual que o habilitariam a pedir ajuda ou deixar algum registro de sua localização. Ou seja, caso ele se perdesse, o esperado era que ele deixasse marcas para o público e as autoridades rastreá-lo. Coisas tais como pegadas, roupas rasgadas, entalhes nas árvores, estratégias mais ou menos simples e conhecidas de todo praticante de esportes na natureza. Assim, o fato dele ser um competidor veterano ou experiente, sem nunca ter se perdido em aventuras extremas anteriores, deu ensejo rapidamente às teorias de que ele tivesse sido engolido pela terra ou passado para outra dimensão. E vocês sabem bem sobre o que eu estou falando, não é, abduzidos? Os elementos presentes em 2 relatos de desaparecimento que já apresentamos, o da Nora Coiren, na própria Malásia, e a Frizzle, na Indonésia. Muito bem. Após o registro do seu desaparecimento, as buscas oficiais tiveram início no dia seguinte, 24 de março de 2019, no primeiro dia da operação de resgate. Se criou um posto de controle de cena junto à base do evento esportivo em Gopeng. Em 25 de março de 2019, a primeira pista foi encontrada, a garrafa de água potável da vítima, localizada no último local onde Akape foi visto, por volta do posto 6. A operação de busca foi então intensificada com a participação de 130 integrantes de diversos departamentos policiais, bombeiros e voluntários. Em 26 de março, a equipe de busca de resgate não encontrou novas pistas, mas o escopo da busca foi estendido além das pistas anteriores para 10 quilômetros, inclusive na área de pico de um Bukit Batu Putih, à altura de 90 metros, um local de difícil acesso pelas estradas normais. Já em 27 de março, a operação de resgate, que deveria ser encerrada, continuou até sábado, depois de receber instruções do gabinete do ministro-chefe de Perak para prosseguir, até mesmo pela repercussão midiática do caso e os impactos que poderiam sobrevir à organização do evento esportivo. Já era 30 de março de 2019. A polícia encerrou a operação SAR após 7 dias de operações, mas os esforços de busca continuaram em pequena escala. Vale a pena mostrar algumas fotos que foram tiradas durante as buscas e postadas nas mídias sociais, principalmente na página do Facebook dos organizadores da prova. Foram feitos muitos esforços por terra, pelos rios da região e com helicópteros e drones. Por mais improvável que fosse, as buscas se estenderam aos rios próximos. São essas fotos de voluntários, muitos deles moradores da região, verificando não apenas as margens, como também galhos e vegetação que pudessem, assim, muito eventualmente, ocultar o corpo dele, no caso de afogamento, por exemplo. Mas isso era quase que fora de cogitação. Por meio das postagens, todos puderam acompanhar o trabalho das equipes, que inclusive trabalharam à noite, sempre sob aquela perspectiva que, caso a pessoa esteja ferida ou presa em algum lugar, como um buraco, por exemplo, a cada dia que passa, as chances da vítima ser resgatada com vida diminui. Então, o empenho das equipes foi tremendo. O Corpo de Bombeiros e outros militares, com o auxílio de cães farejadores, lideraram os trabalhos. Ainda aconteceu, como de costume nesses casos no Sudeste Asiático, a participação dos xamãs, presença constante das cenas de desaparecimento, sempre tentando colaborar. E só reforçando, galera, por definição na cultura de parte da Ásia, o xamã é um portador de funções religiosas, uma espécie de sacerdote ou feiticeiro que pode acessar outras dimensões através de um estado de transe e assim fazer contato com animais, vegetais, minerais
e espíritos ancestrais. Ele entra em estado de transe ou êxtase durante rituais, quando então é capaz de manifestar poderes sobrenaturais e até incorporar espíritos da natureza. Nessas ocasiões, ele recebe orientações e ajuda desses espíritos para resolver situações desafiadoras, como por exemplo, esses desaparecimentos misteriosos. Já sobre a esposa de Akap, pessoal, não encontramos informações adicionais, porém, um irmão dele esteve sempre participando da operação de resgate e foi esse homem que, após o período de buscas oficiais, fez o que eles chamam de boletim de ocorrência, solicitando assim o encerramento delas. Inicialmente achamos estranho, mas depois de tantos esforços e centenas de pessoas procurando naquela área, talvez a sensação tenha sido de que Akap realmente não estava lá. As notícias sobre ele continuaram durante bastante tempo a serem veiculadas na internet. Consta também que em 5 de abril de 2019, todas as mesquitas de Perak realizaram orações direcionadas ao sucesso das buscas e para o retorno em segurança de Akap, o que até agora não aconteceu. Várias especulações foram lançadas pela comunidade para desvendar o mistério do desaparecimento de Akap, começando no mundo real e atingindo teorias do mundo sobrenatural, mas a extensão da verdade ainda não foi determinada. Essas segundas especulações surgem provavelmente devido à estranheza dos fatos ocorridos e pelas tradições culturais e religiosas do local. Nada existe que indique que Akap desapareceu por vontade própria. Não foram identificados na vida dele os problemas clássicos que podem levar ao abandono da família, tais como dificuldades financeiras, problemas conjugais, relacionamento extraconjugais e doenças físicas ou mentais. Nada disso. Como já sabemos, nos países do Sudeste Asiático, em casos de desaparecimentos misteriosos, isso é, não sendo desaparecimentos voluntários e nem raptos ou sequestros, é comum atribuir a responsabilidade de tais fatos ao mundo espiritual, principalmente aos gênios que vivem em uma dimensão paralela à nossa e facilmente podem levar pessoas para o lado de lá, como que através de um portal. Sob essa ótica, várias histórias foram contadas como sendo verdadeiras, incluindo uma sobre um xamã que estava tentando trazer Akap desse mundo invisível. Porém, ele mesmo não parecia disposto a retornar. Ele não queria sair. Akap apareceu na nossa frente saudável, aparentemente feliz, disse o xamã. Eu consegui abrir a porta que nos separava dos gênios, mas o problema agora é que ele não quer voltar. Esse xamã também alegou que a mãe de Akap relatou que ela teve um sonho no qual Akap dizia que não queria voltar. E para ele ser liberto da condição, seria sua substituição por outro rapaz. A explicação é que, supostamente, os que são escolhidos para passarem para esse outro mundo não desejam regressar, pois lá podem usufruir de muitas coisas boas, mesa farta, conforto físico e até envolvimentos românticos. Na maior parte dos relatos de homens e mulheres que passaram por esse tipo de experiência, existe sempre uma proposta de casamento com entidades do mundo espiritual. O xamã também detalhou que viu Akap sentado entre as rochas na floresta e que ele estava comendo um caracol. Contudo, na percepção do rapaz, enquanto prisioneiro nessa outra dimensão, é que ele estava comendo alimentos finos e deliciosos. Insólito que chama, né? Vai saber. Bom, há também outra versão para o sumiço de Akap. Segundo um dos moradores locais, que declarou que, na verdade, a comunidade não gostou da chegada de centenas de xamãs ao local, pois eles só queriam se exibir e provocar uma espécie de bagunça na paz espiritual da comunidade. O que aconteceu foi que os atletas, incluindo Akap, foram avisados para não subirem em Bukit Batu Butin, porque havia ali uma festa dos gênios acontecendo naquele dia. Porém, os atletas não respeitaram essa restrição e Akap então recebeu uma punição. Os moradores também afirmaram que, lamentavelmente, a oferta de uma recompensa em dinheiro anunciada pela organização da corrida acabou atraindo muitos falsos xamãs.
Apesar do ateísmo inicial demonstrado pelos grupos de busca e resgate, que começou a procurar a partir do posto de verificação número 6, a última localização da vítima, isso a cerca de 12 quilômetros da linha de partida, local também onde foi encontrado o único objeto relacionado à ACAP. Todos os esforços foram em vão. E nós vimos que, efetivamente, o trabalho foi sério. Entre os outros casos de pessoas dadas como perdidas, sem explicação lógicas, algumas vítimas são encontradas mortas, outras continuam desaparecidas e outras retornam em segurança. Contudo, relatando histórias fantásticas. Então, galera, quando veio ao público a notícia desse desaparecimento, ocorrido dentro de um evento esportivo, em um local, naquele momento, totalmente monitorado e cheio de competidores, perto, uns dos outros, muitos outros casos insólitos e atribuídos ao sobrenatural foram lembrados. Um dos mais recentes ocorreu em 2017, quando um jovem de 20 anos de idade chamado Mohamed Azarou Mukris foi dado como desaparecido por uma semana. Ele sumiu em 22 de janeiro de 2017, enquanto escalava a montanha Bukit Broga. Ele só foi encontrado por uma equipe de resgate às 11h30 da manhã do dia 28/1, entre essa montanha Broga e o Monte Tokyuan. O que é surpreendente é que ele não tinha ferimentos e parecia bem, apesar de estar sem suprimentos ou equipamentos para conseguir sobreviver na montanha toda uma semana. Ele só foi internado na enfermaria devido a uma desidratação. Contudo, sua história se tornou ainda mais insólita quando Azarou alegou que ele tinha sido realmente escondido por uma princesa elfa. Tudo começou ao anoitecer do dia 22, quando ele viu um garotinho e tentou seguir seus passos como se tivesse sido hipnotizado. Ele acrescentou que o menino estava usando purdá, que é uma espécie de lenço que cobre a cabeça, e um manto branco. Ele então continuou a segui-lo até chegar a uma caverna que era arejada e espaçosa. Ali, de acordo com Azarou, é a fronteira entre o mundo real e o outro lado. Quando se cruza essa fronteira e se tem acesso à aldeia dos gênios ou elfos, onde, aliás, há muitas coisas, se pode ficar perdido para sempre. Durante os dias que ele esteve na caverna, ele foi cuidado por uma família de elfos composta por mãe e pai, bem como 2 filhas. Todos eles usavam purdá e mantos brancos. Azarou também relatou a rotina diária da família, que pela manhã recitava o Alcorão, porém este seria maior que o Alcorão dos humanos. E se houvesse um erro em lê-lo, o próprio livro repreendia imediatamente o leitor. A filha dos elfos convidou Azarou para se casar com ela, mas ele se recusou amigavelmente, e por causa disso, os elfos pareciam irritados. Mas Azarou justificou a sua recusa dizendo que ainda se lembrava de seus pais e que desejava voltar para casa. Mesmo que no início os esforços deles fossem infrutíferos, ele se manteve firme. Ele mencionou que se sentia tonto e que permanecia sentado no mesmo lugar, até que no último dia uma cobra caiu sobre seu corpo e ela falou: "A luz do sol, siga a luz do sol." Essa foi a pista que possibilitou a ele sair da caverna e pouco depois ser resgatado. Ele chegou a contar essa experiência até em programas de TV. E crianças, galera, também desaparecem por lá, como o pequeno Son Shen, que em 15 de janeiro de 96 sumiu do ponto de ônibus quando retornava para sua casa. Os pais jamais deixaram de procurá-lo, gastando em torno de R$50 mil, convertidos ao longo dos anos, com mais de 80 pessoas que alegaram poder encontrar o menino. Para o caso dele, também foram elaboradas diversas teorias, desde atropelamento e morte, como encobrimento do crime, até rapto para tráfico humano e, por fim, ele ter sido levado para um mundo invisível. Na Malásia, talvez o mais surpreendente seja a história de uma outra garota também misteriosamente desaparecida. Zulaiha Muhammad foi dada como desaparecida em 28/11 de 1998. O caso é considerado como o mais bizarro de todos, pois a menina, na época, com 6 anos, estava brincando com seu irmão mais novo, Muhammad Nur Rahman, no quintal da casa deles, embaixo de uma goiabeira rosa. A mãe deles, Kamarian Osman, estava ocupada varrendo o terreno. Ela entrou em casa apenas alguns minutos e, ao retornar para o pátio, ela descobriu que Zulaiha já não estava mais lá. O irmão mais novo, o Muhammad, chorando, encontrou a mãe e disse que a irmã tinha sumido.
Obviamente que a mãe se assustou, então primeiro procurou a filha ao redor ali da árvore e em todo o quintal, e também pela casa. Quando ela comunicou o fato à polícia, todos os esforços para encontrar Zulaykha foram imediatamente realizados. A polícia fez o de praxe, enviou cães farejadores, vários barcos e até helicópteros para vistoriar o rio Semantan, que está localizado a 200 metros da casa de Zulaykha, mas ainda assim não conseguiu localizar seu paradeiro. Depois de 2 semanas, as operações de buscas foram interrompidas. Nesse caso, as investigações descartaram que ela tivesse saído de casa sozinha em direção ao rio, pois haveria testemunhas. Os vizinhos próximos teriam visto e impedido a menina. Haveria também vestígios na borda lamacenta do rio e seu corpo teria sido localizado, pois em caso de afogamento, a ausência da correnteza permitiria facilmente a localização do cadáver. A segunda teoria nesse caso é que ela foi vítima de um crime, foi raptada. Mas essa hipótese supostamente não procede em função de haver muitos vizinhos também, que estavam ali conversando ali perto no momento. E nenhuma movimentação estranha foi observada, nem gritos ou sinais de luta. Também o irmão mais novo insiste que ninguém levou Zulaykha embora. O pai da criança acredita num evento sobrenatural, pois dias antes ele se lembra que coisas estranhas aconteceram perto dessa árvore, com outros de seus filhos e com o gato de estimação da família. E isso tudo fez com que ele acreditasse na existência de seres invisíveis que estivessem agindo ali e que teriam puxado a menina para dentro da terra. Mais uma vez, os xamãs foram convidados a participarem das investigações e um deles foi atacado no local do desaparecimento, confirmando ações de gênios e interferência de seu mundo invisível. Bom, abduzidos, o que podemos compreender com todos esses relatos, tanto com base nas diversas histórias quanto nas crenças da população da Malásia, é que, como o desaparecimento de Akap, o primeiro indivíduo aqui da nossa história, o corredor de maratonas não pôde ser aceito nem como voluntário, nem ser explicado como criminal, o que sobra são as teorias sobrenaturais, retroalimentadas por relatos com alguma semelhança. Pois bem, abduzidos, e agora, voltando lá ao que eu prometi no começo do vídeo, vamos ver quem chegou aqui e lembra-se lá da introdução. Lembra que eu falei dos 2.195 metros que são adicionados ao percurso oficial de 40 km da Maratona dos Jogos Olímpicos? Pois vejam vocês, os organizadores do Comitê Olímpico Internacional decidiram que nos Jogos de Londres, em 1908, além da extensão de 40 km a ser percorrida na pista de atletismo, a largada seria em frente ao castelo de Windsor e a linha de chegada em frente ao camarote real no Estádio Olímpico de White City, o que totalizou exatos 42.195 metros. Agora, vocês já podem maratonar todo o conteúdo do canal em paz. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.